LGBT, vota LGBT, a diversidade ganhará. Ok, bota a voltinha, gente. Vamos começar com o Ó, como é que passa? Vamos ver o refrão, todo mundo entendeu, hein? Vamos juntos, Essa assim, ó. juntos. Vote no Puma, vote Silvete, LGBT, vota LGBT. Tá ótimo, Vote no Puma, vote... Tô firmíssima, hein? Olha, em primeiro lugar, eu queria realmente agradecer a todos vocês que estão aqui. Tem algumas pessoas, a gente sabe que o pessoal sempre chega depois das 23, devido a muitas coisas, mas o importante é vocês estarem aqui. E eu queria chamar eles, que são os nossos candidatos que estão aqui. Primeiro pombo, aquele que vai chamar todos vocês, eu só quero realmente agradecer todo esse carinho dessas pessoas maravilhosas que têm feito... Já entrou, não era nem agora, viu? Essas pessoas que têm trabalhado, têm nos ajudado, têm nos apoiado. E o pombo vai... Ai, gente, eu tô tão fina que não consigo nem falar direito. Então, uma salva de aplausos para o Eduardo Jorge, para o nosso candidato ao Senado, Cacá Verá, e para o nosso suplente líder do PV Universidade, Jean Nascimento. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Eu estou representando o Partido Verde nessa eleição. O Partido Verde é um partido de ideias, e a gente discutiu muito isso em Brasília. Um partido de ideias, um partido de vanguarda, um partido como o nosso, não poderia estar ausente do primeiro turno. Isso é uma coisa muito importante, que uma dupla de candidatos como esse, o André e a Silvete, vai nos ajudar muito, como também o Cacá e o Jean. Mas essa é uma argumentação que eu estou tendo que fazer em todo canto. Porque eu ando pelo metrô, pelo ônibus, pelos parques, vou no sertão da Paraíba, ou no Tubarão, lá em Santa Catarina, e o que é que o pessoal me diz, Silvete? Ah, Eduardo, a gente gosta muito do que o PV está falando, do que você está falando, essas teses da democracia, de reforma política, de direitos sociais iguais para todos, nenhum direito a menos para ninguém. Mas, será que não vou perder meu voto, votando em vocês no primeiro turno? Entendeu? O pessoal tem simpatia por aquilo que vocês estão defendendo, porque eu estou defendendo, mas eles estão já pensando no segundo turno. Por que é importante votar no Partido Verde no primeiro turno? Porque essas ideias, principalmente as ideias de cultura de paz, as ideias de não haver preconceito em relação às mulheres, principalmente na questão da saúde das mulheres, a ideia de não haver nenhum preconceito em relação à população LGBT no Brasil, a ideia da necessidade de uma reforma em relação à política de drogas no país. Praticamente só nós estamos falando com essa profundidade, essa abertura e essa coragem. Ora, se essas teses não são reconhecidas no primeiro turno, eu não tenho condição política de influir no segundo turno com aqueles dois que vão lá. Então é muito importante, eu digo ao pessoal então lá no metrô, no ônibus, no sertão da Paraíba, né? No primeiro turno votar no candidato do coração e da razão. O primeiro turno é para isso, é para a pessoa votar naquele que é mais parecido com ele. Quando a sigla de vocês é LGBT, vota em LGBT, mas quem não é LGBT também pode votar em você também, claro, né? Então veja, né? Essa é a função do primeiro turno. Aliás, tem muitos amigos meus que vão votar em vocês. Embora a musiquinha pega, né? Mas não é excludente não. Vai, gente que não é LGBT vai votar em LGBT também. Então, por quê? Porque é gente que não aceita discriminação, não aceita perseguição, não aceita que sectarismo, às vezes, dogmatismos religiosos antigos, que não tem base, inclusive, muitas vezes mais nas religiões mais avançadas, continue perseguindo populações aqui. Portanto, no primeiro turno, é importante argumentar isso com os amigos. Vote com liberdade, vote com consciência naquele que está mais perto do que você pensa. E no segundo turno, esse voto de coragem no Partido Verde, esse voto de coragem na Silvete, esse voto de coragem no Puma, no Cacá, no Jean, vai dar argumentos para mim, para a direção do Partido Verde, influenciar no segundo turno. Mas tem uma outra coisa mais importante ainda do que o segundo turno, porque o segundo turno, a eleição, acaba daqui a pouco. Se você elege a Silvete, se você elege o Puma, você vai ter essas teses que nós estamos discutindo aqui, sendo faladas aqui no Parlamento de São Paulo, lá em Brasília, nos próximos 4 anos. Eles podem ajudar no Brasil inteiro.
Porque São Paulo é sempre uma vanguarda, né? É mais difícil em alguns outros estados você reunir uma chapa desse porte aqui. Então eles vão fazer bem para vocês, para São Paulo, e vão ajudar no resto do Brasil. Então o São Paulo tem esse papel de vanguarda, né? Por favor, trabalhem bastante. É importante elegê-los. Então eu queria agradecer esse esforço de vocês e dizer, vale a pena lutar. O Partido Verde precisa de vocês, e se vocês eleitos, nós vamos ter pessoas trabalhando por essa causa por 4 anos, vão ser reeleitos e vão começar a avançar no Brasil para que não exista ninguém com direitos a menos no Brasil. Ninguém com direitos a menos. Muito bom, muito obrigado. Olha, eu queria realmente agradecer, porque é tão difícil, nós estamos num espaço, numa casa noturna, e para vir um candidato, eu ter acompanhado os debates, então as pessoas que me conhecem, é tanto tempo na noite, para mim tudo isso é muito novo, mas é feito com muito carinho, com muito respeito, e tudo isso que você falou, eu acho que a gente tem que dar um voto, como você disse, mesmo que não gosta de mentira, mas por tudo isso que você falou, e pela simplicidade, pela simpatia, porque tem muita gente, eu falo mesmo, que vem todo engravatado, vem todo, e não tem essa simpatia, essa coragem de falar a verdade. Então, realmente, eu gostaria que vocês pudessem dar o voto aqui, não sei se seria de confiança, mas para essa pessoa, pelo respeito, pelo carinho. Muito obrigado por você estar aqui no nosso espaço, falando pra gente. Obrigada, viu? Esse cara é um cabra de coragem. É um cabra de coragem, merece nosso respeito, merece nosso apoio. O Eduardo Jorge ousou, colocou lá na frente, nos principais canais de TV, na mídia, a defesa da causa LGBT, a questão das drogas. Ele tem arrebentado com isso e tem tido muito retorno de uma juventude que é mais crítica. De tarde o Natalini me ligou pedindo com muita emoção, assim, que ele não podia estar aqui por conta dessa gravação do Papo Reto, que vai até às 10h30, tá acontecendo até agora. Pediu para mim trazer umas palavras para vocês, mas eu queria falar uma coisa antes. Nos últimos lugares por onde eu passei, no sábado eu estava em São José do Rio Preto, num debate de senadores, onde de senador só foi eu, o resto mandou tudo representante, porque eles mandam representantes quando é para conversar cara a cara. Eles gostam de falar através dos marqueteiros, no horário eleitoral. Quando é para falar cara a cara, eles não vão. Não vai Kassab, não vai Serra, não vai, esses caras não vão. E numa das perguntas lá do debate, todos os nossos concorrentes, vamos dizer assim, dos outros partidos, em relação à causa LGBT, falavam assim: nós defendemos a causa LGBT. E quando chegou na minha hora de falar, eu disse o seguinte para eles, eu vou reproduzir para vocês. Eu disse: o Partido Verde, ele não defende a causa LGBT. O Partido Verde coloca a causa LGBT no protagonismo do processo político do Brasil. Porque quando o Partido Verde coloca Jean Nascimento, meu companheiro de chapa ao Senado, quando coloca Silvete Montilla, quando coloca André Pomba, quando abre espaço para o PV Diversidade atuar como protagonista, e o André sabe disso, como os partidos atuam, ele não está defendendo a causa, ele está dando voz e protagonismo para a causa. Porque ninguém mais para falar dessa causa do que os legítimos representantes dela mesma. Isso aconteceu comigo também com relação à causa indígena. Então foi isso que eu falei lá para mais de 500 estudantes, 500 pessoas em São José do Rio Preto. O Gilberto Natalini, nosso governador, pediu para me dizer o seguinte, que ele realmente sente não estar aqui, poder trazer algumas palavras. Aí ele me pediu para falar para ele uma coisa, que ele também não está somente defendendo a causa, como ele está sempre à frente. Ele disse que quando ele foi secretário em governos anteriores, secretário de participação especial,
a diversidade tinha uma coordenadoria, não era de brincadeira não, tinha uma coordenadoria nessa secretaria. Então não é de agora, não é para fazer marketing para campanha não, é por defesa de princípios e propostas, dos nossos ideais. Como o Eduardo Jorge disse, o Partido Verde é um partido de ideias, é um partido de causas, e no seu programa essas ideias, essas causas estão presentes. Então ele pediu para dizer isso. E outra coisa que eu queria dizer para vocês aqui, né? Aquilo que foi falado, que aquele Levi falou no último debate, né? Nós consideramos um ato escroto. Aquilo ali merece o nosso repúdio, né? O Partido Verde, através do André Pomba, através do PV Diversidade, foi o único partido que foi lá, porque os outros só falaram, foi lá e expressou o seu repúdio. Nós estamos juntos nesse repúdio, estamos juntos de verdade. Vamos colocar, além desse protagonismo aqui na campanha, mas vamos colocar na Assembleia Legislativa a Silvete Montilla, vamos colocar na Câmara Federal o André Pomba, porque não vai ter ninguém falando por eles não. Ninguém. Vocês vão estar diretamente representados. Vamos colocar o Pomba lá, vamos colocar a Silvete Montilla na Assembleia Legislativa. Aí eu quero ver esse bigodudo falar besteira. Eu quero ver. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Jean era conhecido como Corona nos anos 90. Para, não queima. Ah, é? You got to do it, not to fly. Essa é a corona? Essa é... Jesus humilha Satanás. Obrigado, Saputi. Grandes momentos já foram isso. Essa época era boa, anos 80, 90, por aí. Era o rei do massivo. Mas aí eu resolvi mudar. Mudar para ter voz. Ter voz de muitos amigos meus que morreram. Estuprados, estrangulados. Nós procuramos mudança. Nós queremos vencer. Nós queremos ser reconhecidos. E por isso tudo, eu resolvi mudar. E eu mudei. Hoje sou o líder da diversidade do Partido Verde. Hoje eu sou, pela primeira vez, um negro, gay com muito orgulho, de quase 2 metros, para dar porrada comigo mesmo. Certo? Aí eu falei, vamos embora. E eu exijo respeito. E aonde eu chego, eu sou respeitado. Mas assim, o que eu quero dizer, gente, é que vocês são especiais. Um dia eu estava aí, ouvindo outras pessoas falarem aqui. Como na época era o Franklin, que ele derrubava qualquer um aqui em cima desse palco. E era um grande artista. E ainda é. E depois de tantos anos surgiu Silvete Montilla, uma guerreira negra que eu conheci. Que eu conhecia como Silvio. Na época conheci Márcio, que é Márcia Pantera, que muitos falam, bate cabelo, aí surge aquelas rainhas. Rainha só existiu uma e só vai existir uma. O que ela trepa até hoje é só ela, não tem outra, amigo. Pode bater cabelo à vontade, Márcia Pantera é uma só. Conheci Fernando, hoje Fernando Pires. Conheci a Lê, hoje Alexandre Ercovitch. Então nós éramos essa patotinha como alguma de vocês aqui, futuramente pode ser que vai estar aqui em cima. E eu vou fazer questão de aplaudir cada um de vocês. O que eu quero dizer, juntos poderemos vencer. Nós vencemos. E nós somos a prova viva de que querer é poder. Para o Senado 430. Obrigado.